Olá, hoje nosso assunto será olho e ouvido. Tá? É um assunto vasto, então nós vamos nos concentrar apenas nos detalhes histológicos desse tema. Vamos começar pelo olho. O olho é composto por três porções distintas. Uma porção externa, uma camada média também chamada de vascular, e a camada interna. A camada externa é composta por duas partes distintas também. A córnea, que é transparente, e a esclera esclerótica, que é opaca. Ambas formadas por uma grande quantidade de tecido conjuntivo denso. Tá? Bom, então a córnea equivale a 1/6 dessa porção externa. Todo o restante nós chamamos de esclera ou esclerótica, formado por colágeno, tipo 1, uma grande maioria, e por conseguinte, essa porção da esclera esclerótica que é opaca, ela é branca, porque o colágeno tipo 1 é uma fibra branca. A camada média vascular é dividida em três porções distintas, uma que nós chamamos de íris, promove a abertura e fechamento promove o controle da quantidade de luz que entra dentro do olho. Né? Nós temos uma porção mais dilatada, chamada de corpo ciliar, que apresenta músculo liso. Tá? Esse músculo ciliar, inclusive, ele adentra na íris. E nós temos a coroide, que é o restante, toda essa restante, certo, da camada média. Essa camada média ela é muito rica em vasos sanguíneos, por essa razão também é chamada de camada vascular. Nós temos a camada interna, que é a camada nervosa, certo? Que nós chamamos, na verdade, a retina, rica em neurônios e formada também por uma camada basal de epitélio cúbico simples. Tá? Nesta camada, nós vamos encontrar, certo? Produzida por ela, pelos axônios das células mais superficiais, aqui nós vamos encontrar um nervo óptico, tá? Vamos encontrar uma depressão, chamada fóvea, falaremos sobre isso mais tarde. Né? E nesse ponto, onde os axônios desses neurônios adentram formando o nervo óptico, não existem células fotossensitivas, portanto, é a região chamada de ponto cego do olho. Bom, entre as camadas externas e média, nós vamos encontrar uma camada de tecido conjuntivo frouxo chamada lâmina supracoroidea. E entre a camada interna e a média, vamos encontrar uma outra muito rica em capilares chamada de córeo capilar. Suspenso na região anterior do olho, certo? Presos ao corpo ciliar pelas zonas ciliar, que são filamentos de conjuntivo, nós temos o cristalino, tá? Uma estrutura viva formada por células e inclusive por células mortas também, tá? E que é transparente. Bom, nós temos uma mucosa que reveste parte da esclera e toda a pálpebra do olho. Essa mucosa é chamada de conjuntiva. Tá? Vamos falar sobre elas mais tarde. Na junção entre a córnea e a esclera existem cavidades, buracos, certo? Que transportam o líquido dessa região para o sistema sanguíneo. São os canais de Schlemm. Externamente, esse olho está ligado à órbita por filamentos de tecido conjuntivo, chamado cápsula de Tenon ou fibras de Tenon. Tá? Esses filamentos são frouxos e favorecem, inclusive, a rotação do olho dentro da órbita. No interior, na porção posterior do olho, atrás do cristalino, vamos encontrar o espaço vítreo, que é rico em humor vítreo, que é uma estrutura formada por 99% de água, com fibrilhas de colágeno, glicosaminoglicanas, e os hialócitos, que são produtores justamente dessas fibrilhas de colágeno, tá? E dessas glicosaminoglicanas. Já à frente ao cristalino, vamos encontrar duas câmaras. A câmara anterior, que é essa camada, esse espaço que está logo atrás da córnea e à frente do cristalino. A câmara posterior, que está logo, certo, atrás da íris, certo, e posteriormente ao cristalino. E vamos encontrar também uma cavidade, um buraco chamado pupila. Certo? Esse buraco está localizado na íris, uma estrutura, certo, arredondada. Tá? Bom, então nós temos essa região aqui. Isso aqui é o aspecto geral do olho, um corte histológico. Tá? Vamos agora pegar cada pedaço e vamos reconhecer a estrutura histológica de cada um, começando pela porção externa. Começando pela cápsula de Tenon, como já falei anteriormente, a cápsula de Tenon são fibras de colágeno tipo 1, certo? Então é um tecido conjuntivo denso. Simples assim. Tá? A conjuntiva é uma mucosa. As mucosas são formadas por epitélio e uma lâmina própria, normalmente um conjuntivo desse epitélio. Tá? Essa conjuntiva é formada por um epitélio prismático estratificado, tá? Com células caliciformes e apresenta, obviamente, na lâmina própria um tecido conjuntivo frouxo. Bom, a esclera, por sua vez, é formada, como eu falei, por tecido conjuntivo denso, tá? Fibras colágeno do tipo 1. E essa porção da esclera ela é opaca. Na junção da esclera com a córnea, temos os canais de Schlemm, que são revestidos por um epitélio pavimentoso simples. E a córnea é uma estrutura já mais complexa,
com mais detalhes. Então, vamos colocar aqui em maior aumento a córnea. Primeiro, ela é revestida por um epitélio estratificado pavimentoso, não queratinizado, também chamado de epitélio corneano anterior, tá? Com várias camadas de células. Esse epitélio ele é bem inervado, então é uma estrutura bem sensível. Tá? Bom, abaixo dela vamos encontrar a membrana basal, membrana de Bowen, certo? Muito rica em colágeno tipo 1 e colágeno tipo 4 também. Já a maior parte dessa córnea é formada por uma estrutura que nós chamamos de estroma, que o estroma é formado por fibroblastos, colágeno tipo 1, substância fundamental amorfa e sulfato de condroitina. Embora seja a mesma estrutura que forma a esclera que é opaca, colágeno tipo 1 em grande quantidade, aqui as fibras do colágeno são mais delicadas e organizadas. E o sulfato de condroitina, preenchendo esses espaços, dão a essa estrutura, tá, o aspecto transparente. Bom, do lado posterior, do lado, certo, da câmara anterior do olho, certo, nós vamos encontrar um epitélio pavimentoso simples, tá, que nós chamamos de epitélio posterior, e a membrana basal chamada membrana de Descemet. Certo? Então, nós temos aqui a estrutura histológica da córnea. Saindo aqui, portanto, da camada externa, vamos adentrar a camada média. Entre elas, existe uma camada bem delicada de tecido contínuo frouxo chamada lâmina supracoroidea. E aqui nós encontramos as primeiras células com melanina, uma vez que essa câmara do olho é uma câmara escura. Encontramos fibroblastos e fibras elásticas em grande quantidade. Então, tecido contínuo frouxo. A partir desse ponto, até chegar na camada interna, tá? Então, toda essa camada média e essas subcamadinhas entre uma e outra, todas são formadas por tecido contínuo frouxo. Tá? Bom, a coroide, que é uma das partes da camada média, como eu já falei, formada por tecido contínuo frouxo, fibras colágenas e fibras elásticas. Também começa a apresentar grande quantidade de células com melanina. E aqui nós vamos encontrar grandes vasos sanguíneos distribuidores. Tá? Então, a camada média também é chamada vascular. A coroide praticamente é a maior parte dessa camada média, muito rica em vasos sanguíneos. Entre essa coroide e a retina, nós vamos encontrar a camada coriocapilar, que praticamente faz parte da camada média. Certo? É só uma subcamada formada também por tecido contínuo frouxo, com células com melanina, e aqui nós temos a característica que distingue ela, a grande quantidade de capilares sanguíneos. Uma vez que a camada interna, a retina, ela é avascular, assim como esse epitélio oriundo dela, tá? Então, essa camada coriocapilar tem a função de nutrir justamente a camada interna do olho, certo? A camada nervosa, a retina. Bom, existe também na camada média essa porção mais dilatada da corpo ciliar e a íris, tá? Junto com esse músculo. Então, vamos aumentar isso aí e vamos observar como é essa estrutura. Tá? Então, nós temos aqui, tá, a íris e aqui o corpo ciliar. Tá? Bom, a íris ela é formada por tecido contínuo frouxo, como eu falei, a camada média é sempre assim. Nessa região anterior, ela tem poucas fibras e praticamente poucos vasos, certo? Apresentam fibroblastos e células com melanina. A quantidade de células com melanina, tanto aqui na íris como nessa camada basal da íris aqui, tá? É que determina a cor dos olhos. Quanto mais melanina, mais escuro. Quanto menos, mais claro. Ela é revestida anteriormente por um epitélio pavimentoso simples. Já na sua região posterior, ela é revestida por um epitélio biestratificado cilíndrico, sendo que a camada interna é bem pigmentada. Na verdade, essa camada interna é contínua, certo? A camada de células pigmentares da retina. Então, ela chega um momento em que deixam de existir células sensitivas, células nervosas, fica apenas o epitélio, aqui já próximo mesmo do corpo ciliar, certo? E da íris. Bom, já o corpo ciliar, por sua vez, é essa estrutura mais dilatada que apresenta um prolongamento chamado processos ciliares. Esse é também formado por um tecido contínuo frouxo, apresentam células com melaninas e muitos capilares fenestrados. Esses capilares fenestrados estão ligados à produção do humor líquido, tá? Que é produzido aqui, o humor aquoso, produzido nesses capilares, lançado dentro da câmara posterior. Posteriormente, eles vão atravessar a pupila, certo? Chegar na câmara anterior e ser liberado no canal de xilema. Essa produção, certo, desse humor aquoso é uma produção constante. Tá? Se ocorrer alguma lesão no canal ou nos canais, o entupimento pode promover um aumento da pressão interna do olho e isso caracteriza um glaucoma. Existem outros fatores que promovem isso, claro. Dentro dessa camada do corpo ciliar e da íris, nós vamos encontrar um músculo liso que tem justamente a função de contrair, certo, para dilatar ou esticar ou contrair a íris,
tá? Desculpa, a íris não, o cristalino, certo? Para focalizar longe e perto, e também dilatar ou relaxar a íris para controlar a quantidade de luz que vai entrar nesse sistema, nessa câmara escura que é o olho. Bom, já nessa região mais central, logicamente mexendo com o cristalino, nós sabemos que é uma estrutura muito interessante, certo? Que facilita justamente a nossa focalização, tá? Ele está suspenso nessa região pelas ondas ciliares, que são filamentos de tecido cognitivo denso, fibras colágenas, tá? E ele é, na sua região anterior, revestido por um epitélio cúbico simples, tá? Esse epitélio cúbico simples, à medida que ele vai amadurecendo, se multiplicando, essas células vão alongando, vão perdendo o núcleo, preenchendo todo o seu citoplasma com a proteína chamada cristalina, formando o que nós chamamos de fibras do cristalino. Tá? Esse epitélio também produz uma membrana basal. Essa membrana basal é formada por colágeno tipo 4, certo? Glicoproteínas e substância fundamental móvel, glicoproteínas, e forma o que nós chamamos a cápsula do cristalino. Por estar um epitélio abaixo dessa cápsula, nós chamamos também esse epitélio de epitélio subcapsular, porque a cápsula cobre o epitélio. Tá? Bom, o cristalino ele tem a função de focalizar, certo? Com a ajuda dessa musculatura, ele dilata ou ele revela, apina, certo? E ele ajuda na focalização, tá? Próximo ou longe. Se por acaso ocorrer uma opacificação desse cristalino, nós temos uma patologia chamada catarata. Tá? Normalmente, raios ultravioletas podem causar isso. Bom, então entremos agora na camada interna, certo, da retina. As duas células principais, digo principais porque são células que são sensíveis à luz, ou então sensíveis aos fótons, certo? Nós temos duas especiais no nosso corpo, tá? Na nossa retina, tá? Que são esses neurônios. São neurônios específicos para captar fótons, tá? Então, esses neurônios vão ter essa porção sináptica, a porção fotossensível, certo? O próprio corpo, né? Nós chamamos essa porção fotossensível de segmento externo. E dependendo do formato dessa porção fotossensível, certo? Ele vai receber o nome. Portanto, essa porção fotossensível tem o formato de bastonete, então esse aqui é um bastonete. Essa aqui tem formato de cone, então esse aqui é um cone, tá? E dentro dessas porções aqui temos estruturas similares aos grânulos, né? Que você observa também nos cloroplastos, tá? São estruturas ricas em proteínas. Aqui dentro nós temos a púrpura visual, que capta justamente, que se altera quando entra um fóton aqui. O bastonete é uma célula muito sensível. Apenas um único fóton pode promover a mudança de cor dessa púrpura visual. Tá? Então, ele é muito sensível a pouca luz. Qualquer luzinha ele está ativo. Enquanto que o cone precisa de muita luz. Tá? Logicamente, nós utilizamos mais esse bastonete quando nós estamos com pouca luz à noite e os cones de dia. O bastonete, portanto, ele só consegue visualizar a torre de cinzas, enquanto que o cone ele nos dá as cores. Tá? Importante para a nossa espécie. Bom, nós temos aqui nessas células ainda os cílios, que vão receber esses estímulos, muitas mitocôndrias, que há um gasto elevado de energia. Temos aproximadamente 120 milhões de cones bastonetes no nosso organismo. Bom, a retina, ela não é só cone de bastonete, certo? Ela é organizada, tá, com várias células para dar suporte, certo? E uma maior efetividade a essas cones de bastonetes. Então, pegando pela base, nós sabemos que a retina é avascular. Portanto, na camada média existe a córrea capilar, rica em capilares, que vai ter a função de nutrir essa retina. Então, nós colocamos aqui a camada média só justamente para vocês lembrarem disso, tá? A retina, na verdade, começa com um epitélio cúbico simples chamado epitélio pigmentar da retina. Tá? Obviamente, ele vai ter uma membrana basal, certo? Membrana de Bruch, tá? Uma membrana basal. Essas células são altamente pigmentadas e favorecem, obviamente, para o escurecimento dessa câmara escura que é o olho. Elas apoiam e suportam, certo? Os cones e os bastonetes. Não existem células de oclusão, aderência, desmossomos entre esses neurônios e essas células epiteliais. Portanto, uma pancada muito forte pode descolar esses neurônios fotossensitivos, certo? O que caracteriza uma patologia chamada descolamento de retina. Tá? Bom, então nós temos, portanto, depois da epitélio pigmentar, a camada de cones e bastonetes. Esses cones e bastonetes estão associados a neurônios bipolares. Existem dois tipos de neurônios bipolares. O polissináptico, que é aquele que faz sinapse com vários outros neurônios, no caso, com os bastonetes, tá?
E existem os monossinápticos, que são exclusivos dos cones. Tá? Então, esses dois tipos de neurônios estão nessa camada de neurônios bipolares. Esses neurônios fazem também sinapses com os neurônios ganglionares. Tá? Esses neurônios ganglionares são polissinápticos, claro. E os axônios desses neurônios ganglionares vão formar um nervo óptico. Na região de sinapses, aqui, dos cones e bastoneiros com os neurônios bipolares, existem alguns neurônios especiais chamados neurônios horizontais. E na região de sinapses, entre os neurônios ganglionares e os neurônios bipolares, nós temos também células chamadas células amácrinas. Sustentando todas essas células, certo? Auxiliando essa união dessas células, nós vamos encontrar aqui as células de Miller. Tá? Então, essa estrutura histológica aqui, certo? É a estrutura da retina. Tá? Quando você olha no microscópio, você vê isso. Não é tão bem delimitado como você pensa. Tá? Bom, aqui a luz vai entrar por este caminho. Então, racionalmente, você percebe que não faz sentido se a luz tem que atravessar tantas estruturas para chegar justamente no ponto onde capta a luz, que são a porção mais externa dessas células fotossensitivas. Claro, isso aqui é um processo evolucionário, e o processo evolucionário é como uma reforma de casa. Ele vai aproveitando e se adaptando, certo, à estrutura. Tá? Embora o olho tenha tido mais de 20 caminhos diferentes evolucionários de formação, certo? O nosso teve esse caminho e foram acrescentando células sobre as células. Bom, o que acontece? A natureza, portanto, precisa de uma adaptação, certo? Aproveitar melhor isso aí. Então, acontece uma coisa interessante na nossa espécie. Nossa espécie ocorre uma região nós chamamos de fóvea, certo? Ou mácula. Nossa espécie tem apenas uma mácula. Nas aves existem duas máculas, certo? Isso aqui é um ponto de focalização. E nesse ponto é onde se localiza na nossa espécie os cones, certo? Então, nessa região aqui estão todos os nossos cones, tá? Aproximadamente 6 milhões de cones. E nessa região, esses cones praticamente se deitam, certo? E as outras células também ficam deitadas, tá? Liberando espaço para quando a luz chegar, ela alcançar mais facilmente a porção externa, certo? E ser mais estimulada, uma vez que os cones precisam de muita luz, tá? Então, a fóvea é uma adaptação para se aproveitar a maior quantidade de luz possível para que nós possamos ver cor. Tá? E você observa essa estrutura aqui, quando você olha no microscópio, você vê que ela é uma depressão. Tá? Observa a camada da retina mais espessa, com todas aquelas camadas, e aqui não, aqui você vê que tem essa depressão da retina. Isso aqui, portanto, é a fóvea ou a mácula. Tá? Bom, os olhos apresentam algumas estruturas acessórias, como a conjuntiva, que eu falei anteriormente, que é uma mucosa, formada por um epitélio estratificado prismático, com células caliciformes, lâmina própria de tecido conjuntivo fúlgido. Tá? Reveste tanto a região da esclera como as pálpebras. Tem a glândula lacrimal, que na verdade é uma glândula serosa tubulo-alveolar composta, já falamos sobre esse epitélio, tá? É revestida por essa glândula, é formada por epitélio cúbico simples, apresenta células nucleares na região dos alvéolos, tá? E o ducto de secreção também é formado por epitélio cúbico simples. Produz um líquido que lubrifica, obviamente, a região, certo, da mucosa do olho. E nós temos a pálpebra. A pálpebra, por um lado, ele está revestido por pele, do lado mais externo, e do lado interno revestido pela conjuntiva, tá? Que está em contato com a conjuntiva, inclusive, que está em volta da esclera e a córnea. Tá? Bom, nós vamos encontrar aqui, portanto, o epitélio estratificado pavimentoso, queratinizado, e tecido conjuntivo frouxo logo abaixo e um denso. A pele é assim. Tá? Do lado interno é a conjuntiva, com esse epitélio estratificado prismático, células caliciformes e o tecido conjuntivo frouxo da lâmina própria. Do lado interno ainda encontramos uma grande quantidade de tecido conjuntivo denso chamado de placa palpebral ou tarso. Tá? Dentro dessa placa palpebral nós temos uma glândula chamada glândula de Meibomius ou tarsais, que produz um líquido, um muco meio ceroso, tá? Uma estrutura meio oleosa. Tá? Serve para lubrificar, ajudar a lubrificar isso aqui. Temos também na pálpebra, certo? Um músculo estriado esquelético, o músculo orbicular dos olhos. Tá? Então, a pálpebra é de controle voluntário. E na ponta da pálpebra, obviamente, os cílios. Tá? Então, essa é a estrutura histológica da pálpebra. Muito bem. Ouvido. Tá? O ouvido, existe porções dele externas, uma porção média e uma porção interna. Tá? Então, o ouvido externo, ele é formado especialmente pelo pavilhão da orelha, tá? Formado pelo meato auditivo externo e a membrana do tímpano. A membrana do tímpano, ela é revestida por um epitélio estratificado pavimentoso queratinizado na sua região mais externa, a mesmo epitélio que reveste
certo? O meato auditivo externo. Tá? Aqui no meato auditivo externo vamos encontrar uma quantidade de cílios, certo? De pelos, aliás, tá? E glândulas produtoras de cerúmen. Bom, aqui temos uma camada média nesse tímpano, certo? Que é de conjuntivo, com fibras elásticas, fibroblastas, fibras colágenas. E na sua porção interna, tá? Para o lado do ouvido médio, nós vamos encontrar ela revestida por epitélio cúbico simples. Portanto, o tímpano é uma membrana epitélio conjuntiva, ou epitelial conjuntiva. Tá? Um epitélio do lado externo, estratificado pavimentoso, queratinizado, e do lado interno cúbico simples. Bom, saindo aqui do meato auditivo externo, vamos encontrar o ouvido médio. O ouvido médio é uma cavidade que está localizada dentro do osso. Tá? Tem as cavidades mastoides, tem a tuba auditiva, que é um tubo que liga a cavidade bucal e que ajuda a controlar a pressão do ouvido médio com o ouvido externo. Bom, esse ouvido médio ele é todo revestido por um epitélio pavimentoso simples. Tá? Apresenta aqueles 3 ossículos, os menores ossos do nosso corpo. O martelo, associado ao músculo tensor do tímpano, a bigorna e o estribo, associado ao tensor do estribo. Então, martelo, bigorna e estribo, todos revestidos por epitélio pavimentoso simples. Está associado também às janelas ovais e a janela redonda, certo? E essas janelas, elas ligam ao ouvido interno. O ouvido interno, por sua vez, ele é formado por 2 porções também distintas. O labirinto ósseo, que na verdade é uma cavidade dentro desse osso, tá? E o labirinto membranoso. O labirinto membranoso acompanha o formato do labirinto ósseo e é formado por um epitélio pavimentoso simples e tecido conjuntivo mais externamente. Tá? Esse labirinto membranoso ele apresenta porções distintas. Tá? Em volta deles, dentro do labirinto ósseo, nós vamos encontrar um líquido chamado perilinfa. Essa perilinfa é praticamente líquido cefalorraquidiano. É um líquido produzido, sai aqui do espaço subaracnoide e entra aqui dentro, preenchendo esse espaço. Tá? Logicamente vem por um ducto chamado ducto perilinfático. Nós encontramos, certo, dentro dessa cavidade, dentro desse labirinto membranoso que eu coloquei aqui de vermelho, certo? Nós vamos encontrar a endolinfa. Esse número 2 aqui deveria estar aqui dentro, tá? O defeito. Bom, nós temos então aqui dentro a endolinfa. Então, a endolinfa fica dentro do labirinto membranoso, enquanto a perilinfa fica aqui por fora, entre o labirinto membranoso e o labirinto ósseo, dentro da cavidade óssea. Bom, nesse labirinto membranoso, nós temos algumas estruturas bem distintas. Uma dilatação bem grande, chamada de sáculo, certo? O utrículo, que é essa outra grande dilatação, certo? E nesse sáculo e nesse utrículo encontramos estruturas especiais. O epitélio aqui, que normalmente todo ele é pavimentoso simples, nessas regiões o epitélio desenvolve, fica o epitélio cilíndrico simples com algumas células epiteliais modificadas, certo? Que captam, portanto, algum estímulo. Então nós chamamos essa estrutura de mácula, tá? E ela é responsável para captar nosso movimento retilíneo. Tá? Então, essa mácula ela está relacionada com o nosso equilíbrio. Temos ainda, nesse ouvido, nesse labirinto membranoso, nós temos, portanto, certos 3 canais semicirculares. Tá? Na base desses canais, nós vamos encontrar uma dilatação que nós chamamos de ampola. E dentro dessa ampola, nós temos também outra estrutura, outra dilatação do epitélio pavimentoso que passa a ser cilíndrico, certo? Formando as cristas ampulares que estão relacionadas com o nosso equilíbrio no movimento circular. Bom, nessa porção final, nós temos aqui o saco endolinfático, então essa endolinfa, ela praticamente vai ser liberada também aqui, adentrando no espaço subaracnoide, certo? E sendo reabsorvida posteriormente. Na região, certo? Na outra parte desse labirinto membranoso, e ósseo também, claro, nós vamos encontrar a cóclea. A cóclea é também chamada de caracol. Essa estrutura está relacionada com a nossa audição, enquanto que essa aqui está relacionada com o nosso equilíbrio. Tá? A cóclea, por sua vez, ela tem 3 porções distintas. Uma escala vestibular, uma escala média, revestida obviamente, pelo labirinto membranoso, e uma escala timpânica. Tá? Escala timpânica. Bom, essas estruturas nós vamos observar agora, especialmente nós vamos observar essas estruturas que promovem esse equilíbrio e a nossa audição. Tá? Então vamos começar pela mácula. A mácula, como eu já falei anteriormente, nós vamos encontrar em grande quantidade no sáculo e no utrículo. Tá? Ela, como eu falei, ela é uma dilatação desse epitélio. O epitélio ele tem uma grande parte pavimentosa e chega um momento em que ele passa a ser um epitélio cilíndrico simples. Muitas dessas células são células de sustentação, são cilíndricas. Tá? Elas vão sustentar justamente as células receptoras.
existem dois tipos de células receptoras. A célula cilíndrica, que tem capacidade de responder, de receber e enviar mensagem, certo? Assim como a célula receptora, certo? Célula em formato de cálices. Essas células receptoras, elas apresentam um cílio bem desenvolvido e muitas microvelocidades, tá? Esses cílios estão infiltrados dentro de uma camada gelatinosa, tá? Formada por glicoproteínas. E acima dessa camada gelatinosa nós vamos encontrar concreções de carbonato de cálcio, que nós chamamos de otólitos, tá? Grandes quantidades de concreções de carbonato de cálcio. Na base, como eu falei para vocês, nós vamos encontrar um tecido conjuntivo frouxo, bem vascularizado, e aqui os nervos, certo? Os nervos vão adentrar nesse tecido conjuntivo e vão se associar a essas células receptoras, tá? Bom, o princípio básico do equilíbrio é o seguinte: aqui dentro você tem a endolinfa, do lado de fora a perilinfa. À medida que você faz um movimento, vamos dizer que caminhada, certo? Movimento retilíneo, e você para, esse líquido, pela inércia, vai balançar os autólitos, que vão balançar a camada gelatinosa, vão balançar os cílios, que vão dar um estímulo a essa célula, que vão mandar esse estímulo para o nervo, e o nervo vai chegar no cerebelo, que vai controlar a nossa musculatura e nos manter equilibrados, não deixar a gente cair. Isso é um básico, tá? Vocês vão ter melhores explicações sobre essa fisiologia, certo? Logicamente, quando vocês fizerem a matéria de fisiologia. Bom, a mácula, essa estrutura histológica está aí, tá? Nós temos também outra estrutura de equilíbrio, que está localizada nas ampolas, tá? Que é a crista ampolar. Novamente, formado por um epitélio pavimentoso de um lado e do outro, só que de um lado esse epitélio passa a ser cilíndrico, certo? E, obviamente, as células de sustentação vão sustentar os mesmos tipos celulares, certo? Células receptoras cilíndricas, tá? E células receptoras em formato de cálice ou caliciformes, tá? Todas elas apresentam também um cílio na sua superfície e microvelocidades. Logicamente, essas células são envolvidas por um tecido conjuntivo, certo? Vascularizado, rico em nervos, aqui o nervo coclear, claro. E nós vamos ter aqui uma camada gelatinosa, certo? Chamada de cúpula, certo? Também formada por glicoproteínas. Aqui não tem autólitos. Então, quando você faz movimento circular, esse líquido dentro dos canais semicirculares giram. Quando você para, ele balança, certo? Essa cúpula, que vai balançar os cílios, que vai dar um estímulo, chegar no nervo, etc., promover o equilíbrio, tá? Bom, mais uma vez, esse é assunto para a fisiologia. O que importa é que vocês saibam a estrutura histológica dessa crista ampolar. E, para concluirmos essa parte do ouvido, vamos adentrar aqui, certo? No nosso caracol, nossa cóclea, tá? Então, o caracol está aqui, realmente a estrutura em formato de caracol, tá? Bom, essa estrutura, nós vamos observar três porções distintas delas, como eu já falei anteriormente, a escala vestibular, a escala média e a escala timpânica. Dentro da escala média é que nós vamos encontrar especialmente um órgão incrível chamado órgão de Corti. Esse órgão aqui, certo, que se estende por toda essa cóclea, é que nos dá a capacidade de audição, tá? Aqui tem uma observação interessante. Nós encontramos aqui um único epitélio vascularizado do nosso corpo, certo? Que é esse epitélio público aqui que é chamado de estria vascular, que tem vasos sanguíneos no seu interior, certo? É o único. Todos os outros epitélios do nosso corpo não existem vasos sanguíneos, tá? A escala vestibular e a escala média é revestida pelo epitélio pavimentoso simples, tá? Então, observando esse órgão de Corti, a gente vê que ele está apoiado sobre essa membrana basilar, de tecido conjuntivo frouxo, certo? Observamos a escala timpânica, como eu falei, as células pavimentosas. Dentro dessa membrana basilar, vamos encontrar o ligamento espiral de tecido conjuntivo denso e células especiais desse órgão, como as células de Claudius, tá? Células de Hansen, essas células incríveis falangianas, essas mais incríveis ainda, que são as ciliares externas, tá? Células pilares, um túnel entre essas células, as células ciliares externas, certo? Apoiada por células limitantes, tá? E os nervos, certo? Esses nervos, o nervo coclear vai se unir, tá? A essas células ciliadas, certo? Que são as células, na verdade, que estão aqui para captar a vibração, tá? Apoiados nessas células, vamos encontrar uma camada de glicoproteína chamada membrana tectórica, tá? O limbo, por sua vez, também formado por tecido conjuntivo frouxo. Bom, estas células aqui são as células que vão pegar, captar as ondas sonoras, que vão promover a vibração da membrana tectórica, certo? E vão transportar para esse nervo, e o nosso cérebro, certo? Vai transformar essa informação em sons. Assim como as nossos cones e bastonetes catam fótons, certo? E mandam informação para o cérebro ele vai identificar
as frequências de ondas visíveis, certo, da luz para nós, conforme a informação que recebeu desses neurônios. Então, essas células aqui, elas têm uma propriedade interessante. À medida que nós vamos envelhecendo, esses cílios eles vão caindo, eles vão perdendo, e ela vai perdendo a capacidade de audição. Então, a criança tem uma capacidade de audição fantástica, certo? Ouve frequências que um velho já não ouve. Assim como o adolescente ouve frequências que um adulto não ouve, e assim sucessivamente, tá? Então, esse nosso aqui é o nosso fantástico órgão de Corti. Ainda há muito que se estudar sobre esse órgão, tá? Bom, aqui nossas referências, tá? Junqueira especialmente, e você pode assistir esse vídeo aqui lá no YouTube, tá? Muito interessante também. É antigo, mas as coisas não mudaram nesses últimos anos, tá? Bom, gente, é isso aí.